Para começar, né, a gente hoje o tema do nosso aulão são os desafios do PRAD, né. O que é o PRAD, pessoal? Plano de recuperação de áreas degradadas, né. A grande maioria dos estados do Brasil usa esse nome, o IBAMA usa esse nome. Aqui em Minas Gerais, onde eu estou, por exemplo, o nome foi alterado, hoje nós usamos PRADA, mas são documentos que têm como objetivo, né, planejar um conjunto de ações para serem executadas em um local degradado para se devolver estabilidade ambiental a esse local. Então, eu gosto sempre de chamar a atenção que o objetivo do PRAD não é retornar o local ao seu estado original, porque muitas vezes nós vamos ter impeditivos aí, inclusive relacionados à segurança, à geotecnia, né? Então, vai depender muito, o resultado da recuperação depende muito, primeiro, do histórico de degradação da área, do uso futuro da área e do estado atual em que a gente encontra essa área, tá? Então, o mais importante é pensar que o PRAD tem que ofertar um conjunto de soluções específicas, entendendo as características de um local, né, respeitando as características ambientais originais daquela área, para que esse local tenha estabilidade ambiental, né? Com estabilidade ambiental, o local consegue seguir aí o seu processo de desenvolvimento ambiental. Então, sempre que falarmos de PRAD, né, ou PRADA, depende, estamos falando aí de retornar aquela área degradada a uma condição de estabilidade ambiental, tá? A gente sabe que essa estabilidade ambiental, ela vai depender de uma série de fatores, né? Quando a gente fala de meio ambiente, estamos falando aí, no caso do PRAD, principalmente de meio físico e biótico, né? Então, temos uma série de fatores que precisam ser considerados, né? E o PRAD vai ser esse plano, vai ser um grande projeto, precisa ser um projeto com detalhamento executivo, se for para a sua instalação, que vai apresentar esse conjunto de ações. Então, ele precisa apresentar todas as metodologias, todo o detalhamento das áreas onde cada metodologia vai ser realizada, incluindo intervenções para recuperar o meio físico e o meio biótico. Quando a gente fala aí de meio biótico, estamos falando da restauração florestal ou da restauração ambiental, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, pessoal, às vezes alguém me pergunta: qual técnica eu uso no PRAD? Depende, né? Primeiro que dificilmente a gente usa uma única técnica. Então, o PRAD é um conjunto de técnicas, metodologias e estratégias. Segundo, que depende da área que vamos estar tratando para recuperar, tá? Então, a gente não pode definir previamente, né, a famosa receita de bolo, sem fazer um bom diagnóstico sobre as condições no momento dessa área. Por isso que o IBAMA define que recuperar significa que aquele local degradado será, né, recuperado em uma forma estável, segundo condições pré-estabelecidas. O que quer dizer isso? Segundo condições originais daquela região. E aí vocês devem estar se perguntando sobre o uso de espécies exóticas, né? Pessoal, é claro que tem alguns locais que vamos usar espécies exóticas por praticidade, por rapidez, né? Mas lembrar sempre que o PRAD está tratando de recuperação de áreas degradadas,
segundo as características locais e regionais. Portanto, devemos fazer o máximo esforço para recompor a biodiversidade daquela área. Então, podemos, excepcionalmente, usar espécies exóticas, mas que não seja uma prática, senão não vamos estar contribuindo para a estabilidade ambiental daquela área. E aí, sempre, essa condição estável, ela tem que considerar meio biótico, que é fauna e flora, meio físico, principalmente estabilidade do solo, segurança geotécnica, controle de processos erosivos, drenagem, mas também aspectos sociais. Por quê? Essa área certamente terá um novo uso, né? Esse novo uso precisa ser adequado às técnicas utilizadas na recuperação, né? Se eu estou recuperando uma barragem, eu tenho que avaliar se essa barragem tem riscos para a comunidade do entorno. Então, quando formos definir o uso futuro de uma área, temos sempre que considerar aspectos do meio biótico, meio físico e meio socioeconômico. Não podemos esquecer das populações relacionadas àquela área que estamos recuperando, né? Aqui dois exemplos de pouco sucesso. Aliás, à esquerda, não sei se estão vendo o meu cursor. Estão, Estamos sim, pessoal? Flávio. Então ótimo. Aqui nós temos algumas leiras de topsoil. Topsoil, pessoal, é a camada superficial do solo, que ela é retirada durante o processo de supressão de vegetação, para depois ser utilizado na recuperação de áreas degradadas. Só que acontece que aqui o empreendedor retirou o topsoil, depositou e esqueceu. Virou um murundu na área, né? Eu descobri por acaso perguntando o que era aquela ondulação no terreno. Então, um desperdício aqui de um material riquíssimo. Aqui, uma área paralisada de mineração, obviamente que não foi descomissionada como deveria, né? Então, toda a área de mineração, quando a atividade é encerrada, ela precisa ser descomissionada, as estruturas precisam ser desmobilizadas para a área ser recuperada, né? Então, são dois casos aqui para a gente pensar o que não fazer, né? E não ficar falando só do que a legislação trata. E aí, pessoal, recuperar por quê? Né? Por que que o empreendedor tem que desprender dinheiro? Não é barato, em alguns casos, recuperando. Porque recuperar a área degradada é uma obrigação legal, né? Lá atrás, em 1981, a Política Nacional de Meio Ambiente estabeleceu no Brasil o princípio do poluidor pagador. O que quer dizer isso? Todo aquele que causar degradação é obrigado a reparar as áreas degradadas, tá? Primeiro, recuperar. Se ele não consegue recuperar, ele terá que reparar. Então, a gente usa muito o termo reparação quando estamos falando de dano ambiental. E nesse caso, pessoal, segundo o princípio do poluidor pagador e a responsabilidade civil, não depende de dolo ou de culpa, né? Ou seja, independente de ser sua intenção ou não, se houve a degradação, é sua obrigação recuperar. Então, o empreendedor, ele não recupera porque ele quer, não. Ele recupera porque ele é obrigado e assim a legislação impõe a ele, né? Ele está realizando uma atividade e é intrínseco a essa atividade recuperar todas as áreas que forem degradadas. Falando aí um pouco de dano ambiental, né? Temos aqui ambientes aquáticos degradados, em cima, Rio Paraopeba, embaixo o Rio Doce,
Quando a gente fala de ambiente degradado, muitas vezes o indício de degradação não fica tão evidente, mas estamos aqui tratando de áreas degradadas que foram alvo também de PRADs, na verdade, de diversos PRADs, porque estamos tratando aí de áreas muito extensas e muito diferentes nos seus diversos trechos. Então, aqui sabemos, né, que são áreas relacionadas a rompimento de barragem. De qualquer forma, independe de culpa, né? Se foi intencional ou não, a gente deixa aí para o jurídico. Mas sempre que houver uma degradação ambiental, é obrigação reparar todos os danos causados. E o instrumento para isso é o PRAD. Nesse caso, né, pessoal, como são áreas aí muito complexas, são PRADs que vão ser realizados ao longo de bastante tempo.